Você já sentiu o peso esmagador de um silêncio que parecia gritar mais alto que qualquer palavra? O silêncio não é apenas uma pausa. É um campo de batalha. Meu amigo. Pegue aquela dose do seu whisky mais querido, porque hoje vamos falar sobre o lugar onde os homens enfrentam seus demônios mais sombrios, o silêncio. E me diga, o que você ouve quando tudo ao redor cala? Todas as desgraças dos homens vêm de não saberem ficar quietos em um quarto. Assim escreveu Blaise Pascal em seus Pensées, oferecendo uma verdade que ecoa através dos séculos. O silêncio, meus amigos, não é apenas a ausência de som. É a presença de algo muito mais poderoso e, às vezes, perturbador. Ele é o espaço onde a alma repousa, mas também o campo de batalha onde nossas maiores guerras são travadas. Vivemos numa era de ruído incessante. Há uma cacofonia de vozes, notificações, propagandas e feeds que imploram por nossa atenção a cada instante. Parece que o mundo moderno conspira para nos manter ocupados, para nos afastar do silêncio, como se ele fosse uma ameaça a ser evitada a todo custo. E talvez seja. Porque quando o som cessa, quando o mundo cala, você fica a sós consigo mesmo. E isso é algo que nem todos têm coragem de encarar. Pense no silêncio como um espelho, mas não um espelho qualquer. É aquele que reflete a parte de nós que preferimos esconder, até de nós mesmos. Ele revela, sem piedade, nossas falhas, nossas decisões erradas, os rostos das pessoas que magoamos, os sonhos que abandonamos. É por isso que muitos fogem dele. Preferimos o conforto anestesiante do barulho, do entretenimento, do excesso de estímulos, porque o silêncio não nos oferece escapatória. É um juiz implacável e uma testemunha que nunca se cala. Mas é também um mestre, se tivermos a humildade de ouvi-lo. Historicamente, o silêncio foi o refúgio de grandes pensadores e líderes. Siddhartha Gautama, antes de se tornar o Buda, sentou-se em meditação silenciosa debaixo da árvore Bodhi até alcançar a iluminação. Jesus, após seu batismo, retirou-se ao deserto para 40 dias de contemplação e enfrentamento espiritual. E mesmo no mundo moderno, o silêncio permanece um elemento fundamental de transformação. Nelson Mandela passou 27 anos em cárcere, muitos deles em silêncio, e saiu de lá como um homem que não apenas havia compreendido a si mesmo, mas também estava pronto para liderar uma nação à reconciliação. Esses exemplos nos ensinam algo fundamental. O silêncio não é apenas um vazio. Ele é um espaço de criação, um terreno fértil onde germinam nossas ideias mais profundas e nossas mudanças mais significativas. Você já reparou como evitamos esse confronto? O silêncio é desconfortável porque nele não há distrações para culpar. Não há desculpas. Ele coloca um holofote sobre aquilo que somos, e muitas vezes, aquilo que não queremos admitir. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer dizia que o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. E no silêncio, essa verdade torna-se clara. Percebemos o quanto de nossos desejos, ações e pensamentos são moldados por forças que não controlamos. Contudo, é ali também que surge a possibilidade de quebrar essas correntes invisíveis. Mesmo a ciência corrobora essa experiência. Estudos em neurociência mostram que o silêncio estimula o crescimento de novas células no hipocampo, a área do cérebro associada à memória, aprendizado e emoções. Ele não apenas nos dá espaço para pensar. Ele literalmente remodela o cérebro, nos ajudando a processar traumas e desenvolver resiliência. Psicólogos, como Carl Rogers, apontam que é na ausência de julgamento, muitas vezes proporcionada pelo silêncio, que as pessoas encontram espaço para crescer emocionalmente. O silêncio, em vez de ser um vazio, é uma presença poderosa. Ele tem a capacidade de curar, transformar e revelar verdades que palavras jamais poderiam alcançar. Então, da próxima vez que você se sentir incomodado pelo silêncio, pergunte-se: o que estou tentando evitar? Porque talvez, o que mais tememos no silêncio não seja a ausência de ruído, mas a presença de nós mesmos. O silêncio, ao contrário da percepção popular, é tudo menos inerte. Ele é um agente de transformação, uma força invisível, que atua sobre a alma como o vento molda as montanhas. É nesse intervalo entre os ruídos do mundo que encontramos a matéria-prima da introspecção.
Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente dos horrores de Auschwitz, observou com clareza que, entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço reside o nosso poder de escolha. E qual é esse espaço senão o silêncio? Quando o ruído se dissipa, quando o eco das expectativas alheias se dissolve, estamos finalmente diante de algo primordial. A oportunidade de decidir quem somos, para onde vamos e como lidaremos com os fantasmas que nos assombram. Mas aqui está a ironia cruel. A maioria de nós tem pavor desse momento. Vivemos cercados por estímulos justamente para evitar esse confronto inevitável. A música incessante nos fones de ouvido, o zumbido da televisão ao fundo, o toque constante do telefone, tudo isso serve como um escudo contra o que nos espera no silêncio. Não se trata apenas de medo do vazio, mas de algo muito mais profundo, o receio de descobrir verdades inconvenientes sobre nós mesmos. No silêncio, não há como culpar os outros, não há onde esconder nossos arrependimentos, nossas falhas ou nossos desejos mais secretos. Ele é o palco onde se desenrola o drama interior. E nós somos, simultaneamente, o ator, o público e o crítico implacável. É por isso que os momentos de silêncio carregam tanto peso emocional. Pense naquele instante de quietude após uma discussão, quando as palavras já foram ditas, mas a atmosfera ainda vibra com os resquícios do conflito. Ou naquela noite solitária, quando o seu único som que resta é o pulsar do próprio coração, lembrando-nos de tudo o que poderia ter sido diferente. Esses momentos não são apenas lapsos temporais. São portais para uma dimensão mais profunda da consciência, onde nossos pensamentos podem se organizar e nossos sentimentos, antes fragmentados, podem começar a fazer sentido. A sabedoria antiga compreendia isso de maneira instintiva. Os estoicos, por exemplo, faziam do silêncio uma prática. Sêneca, o filósofo romano, escreveu que o maior infortúnio de uma alma é nunca aprender a ficar consigo mesma. Ele entendia que o silêncio não é apenas um estado passivo, mas um exercício ativo de autodomínio. É no silêncio que exercitamos a paciência, a resiliência e a capacidade de suportar as tempestades internas sem sucumbir a elas. Os monges budistas, por sua vez, passaram séculos refinando a meditação, uma prática enraizada na escuta, atenta ao silêncio. Não ao silêncio externo, mas ao interno. Aquele que se revela quando calamos a tagarelice incessante de nossas mentes. E o que a ciência moderna tem a dizer sobre isso? Um estudo publicado pela revista Brain Structure and Function mostrou que períodos prolongados de silêncio podem promover a neurogênese, o crescimento de novas células no cérebro. Isso significa que, literalmente, o silêncio nos transforma de dentro para fora, ajudando-nos a curar feridas emocionais e a reconfigurar nossa percepção do mundo. Ele nos oferece mais do que apenas uma pausa. Oferece uma renovação. Em um mundo que parece premiar a distração constante, essa capacidade de regeneração silenciosa é um presente raro, mas frequentemente subestimado. O silêncio, então, não é um fardo a ser suportado, mas uma dádiva a ser abraçada. Ele nos convida a mergulhar nas profundezas daquilo que somos, a explorar territórios desconhecidos de nossa psique e a retornar mais fortes, mais inteiros. Não é fácil, claro. Encarar o silêncio requer coragem, pois nele não há máscaras para vestir, nem sombras para nos escondermos. Ele nos entrega a nós mesmos, crus e honestos. E se aceitarmos esse convite, podemos descobrir que, longe de ser o vazio que tanto tememos, o silêncio é, na verdade, o lugar onde começamos a nos preencher. Grandes decisões raramente nascem no meio do barulho. Elas florescem nos instantes de reflexão, nesses intervalos em que o mundo parece suspender sua pressa. É nos recessos da quietude que os dilemas ganham forma e os conflitos encontram direção. Søren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, uma vez afirmou que a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas deve ser vivida olhando-se para frente. O silêncio é, portanto, o ponto de encontro entre esses dois tempos. O passado, que nos oferece lições, e o futuro, que exige coragem. Ele é o terreno onde projetamos os erros de ontem e os transformamos nas possibilidades de amanhã. Mas o que acontece quando evitamos esse espaço? Quando preenchemos cada brecha do nosso dia com distrações e ruídos, perdemos o equilíbrio. Tornamo-nos prisioneiros de um ciclo frenético, incapazes de entender o que realmente nos motiva ou corrói. Porque o silêncio, meus amigos, é também o espaço da reconciliação,
não apenas com os outros, mas principalmente conosco. Ele é o lugar onde nossas mágoas encontram voz e nossas culpas alívio. E, no entanto, tantos de nós o evitamos, como se o silêncio fosse uma prisão, quando, na verdade, ele é a chave que nos liberta de nossos próprios grilhões emocionais. Momentos silenciosos não precisam ser longos para serem transformadores. Pense no poder contido em uma pausa. Um músico sabe que o silêncio entre as notas é tão essencial quanto as próprias melodias, pois é ali que a emoção se acumula, que a tensão se constrói, que a mensagem se solidifica. Na vida, ocorre algo semelhante. No silêncio, encontramos as pausas que nos permitem reorganizar nossas prioridades e ressignificar nossas dores. É como se a mente, finalmente liberta da necessidade de reagir ao mundo externo, tivesse a chance de se reorganizar, como uma biblioteca que, depois de anos de desordem, encontra um cuidador disposto a colocar cada livro em seu devido lugar. Talvez seja por isso que o silêncio carrega um peso tão simbólico. Pense nos momentos em que ele surge com maior intensidade. Um olhar silencioso durante uma despedida, o vazio sonoro de um luto recente, ou até mesmo a pausa depois de uma confissão. Nessas horas, o silêncio não é apenas ausência de som, ele é presença. É a materialização de algo que as palavras não conseguem conter. Elie Wiesel, sobrevivente do Holocausto e autor de Noite, descreveu o silêncio como o único refúgio capaz de capturar a profundidade de sua experiência, pois, segundo ele, algumas verdades só podem ser ditas em silêncio. E o que dizer do silêncio como ferramenta de resistência? Nelson Mandela, durante seus longos anos de encarceramento, encontrou no silêncio uma maneira de preservar sua força interior. Ele descreveu como o tempo em isolamento permitiu que ele refletisse profundamente, encontrando clareza em suas crenças e propósito em sua luta. Para Mandela, o silêncio não era um castigo, era um campo fértil, onde ele podia cultivar a esperança, mesmo diante do desespero. Essa mesma força do silêncio se reflete em movimentos espirituais e filosóficos, que valorizam o recolhimento como caminho para a iluminação. Seja nos eremitas cristãos do deserto, nos sábios taoístas ou nos meditadores zen, o silêncio é sempre apresentado como a porta de entrada para algo maior. E ainda assim, quantos de nós aceitamos esse convite? Quantos se permitem o privilégio de pausar, de silenciar a tagarelice interna e externa para ouvir o que realmente importa? Talvez tenhamos nos tornado tão habituados ao ruído que o silêncio agora nos parece hostil. Mas ele não é inimigo. Ele é aliado. E embora às vezes pareça incômodo, é também no desconforto que reside o crescimento. Ele nos força a questionar, a revisar, a encarar nossas verdades. Porque, como dizia o poeta Rainer Maria Rilke, o que é difícil é o que mais vale a pena. E o silêncio, em sua essência, é a dificuldade que nos conduz à redenção. O silêncio não é meramente um espaço onde nos encontramos. Ele é, muitas vezes, o campo de batalha onde nos enfrentamos. É nele que os monstros que carregamos dentro de nós ganham forma e nos desafiam a encará-los. Friedrich Nietzsche, com sua ousadia filosófica característica, escreveu: aquele que luta com monstros deve cuidar para que, ao fazê-lo, não se transforme em um monstro. O silêncio, portanto, é o palco dessa luta interna. Quando o barulho do mundo se cala, as vozes de nossas angústias, arrependimentos e medos emergem, não para nos destruir, mas para nos confrontar. Esse confronto, embora árduo, é necessário, pois somente ao enfrentarmos nossos demônios, podemos começar a compreendê-los, e quem sabe, transformá-los. Há, entretanto, um paradoxo fundamental no silêncio. Ele é tanto um espaço de dor quanto de cura. A princípio, ele pode parecer sufocante, como um vazio que consome. Mas, ao persistirmos, ele se revela como um bálsamo. É na quietude que aprendemos a dar nome aos nossos sentimentos, a distinguir a tristeza da raiva, a solidão do abandono, o medo da vergonha. Muitas vezes, no ruído da rotina, essas emoções se misturam e nos confundem, mas no silêncio, elas se alinham, como sedimentos que se assentam em águas turbulentas. Nesse sentido, o silêncio nos educa, nos oferece clareza e nos convida a sermos honestos, não com o mundo, mas com nós mesmos. E é curioso como a sociedade, de forma geral, trata o silêncio como algo a ser preenchido.
Em reuniões, silêncios são interpretados como constrangimentos. Em conversas, como lapsos a serem corrigidos com palavras vazias. Mas o silêncio tem um valor intrínseco, algo que a sabedoria oriental sempre soube apreciar. Lao Tse, no Tao Te Ching, escreveu que o silêncio é uma fonte de grande força. Para ele, não se trata de fugir ou evitar, mas de aceitar o silêncio como parte natural da existência, como o yin que equilibra o yang. Em contraste, no Ocidente, onde a fala é celebrada como símbolo de ação e poder, o silêncio ainda é subestimado, visto muitas vezes como fraqueza ou incapacidade. Essa visão limitada nos priva de um dos instrumentos mais poderosos de autocompreensão e crescimento. Mesmo nas relações humanas, o silêncio desempenha um papel vital, ainda que subestimado. Há silêncios que gritam mais alto que qualquer palavra. O silêncio de uma mãe que espera pacientemente que o filho entenda seu erro. O silêncio de um amigo que, em vez de oferecer conselhos vazios, simplesmente permanece ao nosso lado, validando nossa dor com sua presença. O silêncio entre dois amantes, onde o olhar diz mais do que qualquer discurso elaborado. Esses silêncios não são vazios, são cheios de significado. Eles representam a essência de algo que vai além das palavras. Uma conexão mais profunda, que só pode ser compreendida na ausência do som. E que papel o silêncio tem na construção de nossa identidade? No mundo contemporâneo, onde somos bombardeados por expectativas externas, ele se torna ainda mais crucial. No silêncio, desligamos o coro de vozes que nos dizem quem devemos ser, e ouvimos, pela primeira vez, a nossa própria voz. Ele nos devolve a nós mesmos. Clarice Lispector escreveu certa vez que é dentro de mim que eu me sinto o pior e o melhor. O silêncio nos conduz a esse lugar interno, onde reside tanto a dor quanto a possibilidade de redenção. É nesse mergulho introspectivo que descobrimos o que verdadeiramente importa, o que nos define e o que queremos deixar para trás. No fim das contas, o silêncio é tanto o professor quanto o aluno, tanto o remédio quanto a ferida. Ele nos convida a parar, a refletir e, principalmente, a sentir. É um processo, muitas vezes doloroso, mas essencial. Porque é somente quando nos permitimos silenciar que podemos começar a nos ouvir. O silêncio é também um espelho. E nele, somos obrigados a encarar nosso reflexo sem filtros. Nesse confronto, não há lugar para disfarces ou auto-engano. O que se apresenta é a verdade nua e crua. Talvez seja por isso que tantos o temem, pois é no silêncio que nos deparamos com o peso de nossas escolhas, com as marcas do tempo em nossa alma e com as perguntas que tentamos evitar. Carl Jung, o psicanalista suíço, dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E despertar não é um processo simples. É uma jornada que exige coragem, pois significa aceitar não apenas aquilo que somos, mas também aquilo que fingimos não ser. No entanto, o silêncio não é apenas o lugar da confrontação. Ele é também o espaço da reinvenção. Uma pausa silenciosa pode ser o início de uma nova história. Pense nos momentos que antecedem uma grande decisão. A troca de um emprego, o fim de um relacionamento, o começo de uma nova vida. Antes da ação, há sempre o silêncio, aquele instante em que a mente recalcula, o coração pondera e a alma reúne forças para o próximo passo. É como uma orquestra que afina seus instrumentos antes de iniciar a sinfonia. Sem esse momento de preparação, a harmonia seria impossível. Ao longo da história, o silêncio tem sido utilizado como uma forma de resistência e poder. Mahatma Gandhi, líder da independência indiana, costumava dedicar um dia inteiro da semana ao silêncio absoluto. Ele acreditava que era nesses momentos que se fortalecia e encontrava a clareza necessária para liderar um movimento tão monumental. Da mesma forma, Rosa Parks, ao se recusar a ceder seu lugar em um ônibus segregado, demonstrou como o silêncio pode ser uma declaração poderosa. Ela não gritou, nem discursou. Sua ação silenciosa ecoou como um trovão, desafiando um sistema inteiro de opressão. E aqui reside uma lição importante. O silêncio não é sinônimo de passividade. Ele é, muitas vezes, um ato de força. No silêncio, podemos ressignificar o que nos acontece, redescobrir nossa coragem e reorganizar nossas prioridades. Não é à toa que as grandes transformações começam na quietude. Nas artes marciais, por exemplo, o silêncio é essencial. Antes de um movimento, o lutador silencia a mente, concentrando-se apenas no momento presente.
É no silêncio que ele encontra equilíbrio, precisão e foco. O mesmo acontece na vida. A mente que está sempre cheia de ruído não consegue perceber as nuances, não enxerga as soluções que se escondem nas entrelinhas. E, no entanto, vivemos em uma era que teme o silêncio. O mundo moderno, com seus ruídos incessantes e estímulos constantes, parece determinado a nos distrair de nós mesmos. Mas essa fuga tem um custo alto. Ao evitarmos o silêncio, perdemos a conexão com nossa essência. Tornamo-nos estrangeiros em nossas próprias vidas, vivendo de forma automática, sem compreender o propósito de nossos atos. Quando foi a última vez que você se permitiu simplesmente estar em silêncio? Não apenas em um ambiente silencioso, mas em um estado de silêncio interno, livre das vozes da dúvida, do medo e das expectativas. É difícil, eu sei. O silêncio nos expõe, nos desnuda, mas também nos transforma. Ele é o começo de tudo, da cura, da mudança, do reencontro consigo mesmo. É por isso que devemos aprender a acolhê-lo, a respeitá-lo e, acima de tudo, a utilizá-lo. Porque no final, como dizia Blaise Pascal, toda a infelicidade dos homens deriva de uma única coisa: eles não sabem como permanecer em silêncio em seus quartos. Talvez esteja na hora de redescobrir essa habilidade perdida e permitir que o silêncio nos conduza àquilo que realmente importa. Afinal, é nele que encontramos as respostas que buscamos, mesmo sem saber que estávamos perguntando. Se essa conversa te fez refletir sobre suas próprias batalhas internas, pegue outra dose do seu melhor whisky e se inscreva no canal. Ative as notificações para continuar explorando os mistérios da mente e da vida. E me diga: o que o silêncio já te revelou? Deixe seu comentário. Vamos conversar.